Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre leis e as estruturas das, das unidades de saúde, da organização de saúde dentro dos municípios. Tá? E aí vocês vão fazendo as anotações que forem necessárias, porque nós vamos fazer, nas duas últimas aulas, nós vamos fazer tarefas ao vivo, que é entender o território, aprender a fazer cálculos, aprender uma série de coisas, tá? Para melhorar aí os índices do Prevenir Brasil. Quem fez a aula, um aulão que eu dei de graça aí no mês passado, não, mês retrasado, eu acho. Essa aula eu vou fazer um compilado dela, tá? Mas eu não vou trabalhar muito em cima dela, não. Vamos trabalhar fazendo mesmo o planejamento, e aí por isso que hoje vocês precisam ter bastante atenção para que vocês façam levantamentos de dados aí no município de vocês, para a gente poder trabalhar esse planejamento focado aí, cada um com o seu município, tá? E aí a gente vai fazendo os estudos de caso nas duas últimas aulas, que vai ser na sexta e na segunda-feira, tá bom? Então, hoje nós vamos começar falando de PENAB, entender um pouco de PENAB. Lembrando, a PENAB, a última PENAB é de 2017, ela já está sendo discutida em diversos fóruns, tá? Então, provavelmente, final de 2023, ou início de 2024, eu creio que já tenha uma nova PENAB oficial, mas já tem sido feito através de várias portarias, algumas mudanças, e aí começou principalmente com a portaria 2979, que foi a mudança do financiamento da atenção primária, e aí com ela teve que se fazer várias alterações, porque essa portaria ela mudou algumas estruturas da atenção primária, como as unidades, né? Que a gente passa a ter as nomenclaturas diferentes, e quando a gente estiver estudando as leis, vocês vão entender, porque também dentro das estruturas que estavam na PENAB e em outras portarias, tem algumas diferenças, e a gente vai aprender a utilizar todas essas, mesmo da antiga até a mais recente, porque eles não mudam totalmente o texto, eles fazem apenas algumas alterações, e a gente precisa estar atento justamente a essas alterações. Principalmente quem é gestor, quem é enfermeiro, precisa estar mais atento, porque vai fazer um planejamento mais voltado para o estratégico, né? Aí os ACS, os outros colegas de outras áreas que estão, vão entender que o nosso é um planejamento de ação, que é também chamado de planejamento operacional. Então, tem uma pequena diferença entre um e outro, vocês vão aprender tudo isso, mas a gente vai hoje focar nessas leis para entender as estruturas, e aí só então a gente vai começar a parte de cálculos, como fazer cálculos, como entender as pactuações que os municípios podem fazer ou não, o que é pactuação, tudo isso a gente vai falando no decorrer das aulas, tá? Então, nós vamos começar pela PENAB 2017. Deixa eu. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu vou
passar por ela, mas a gente vai focar só em alguns aspectos, tá? Porque a gente vai fazer as ligações com as portarias que são específicas da estrutura mesmo, das estruturas das unidades de saúde e os demais, e o que a gente vai precisar para fazer planejamento, vamos dizer assim. Então, a PENAB, ela foi feita em 21 de setembro de 2017, ela foi mandada para o Diário Oficial, e ela é uma portaria 2.436, tá? Existia uma portaria anterior, que era de 2011, e algumas coisas desse texto foram alteradas, mas a base é quase a mesma coisa, tá? Então, agora que a próxima PENAB provavelmente tenha um número maior de mudanças, tá? Com relação à de 2011 e a de 2017, em função justamente da mudança do financiamento. Porque aqui, quando fizeram o financiamento da atenção básica, era o PAB fixo e o PAB variável, né? Que eu não vou entrar aqui na questão, o nosso contexto aqui não é sobre isso, mas a forma de custear era diferente, eram só 2 blocos, né, de custeio, agora nós temos 4 blocos de custeio. Iniciamos em 2019 com 3 blocos, e no início de 2022 eles fizeram mais uma alteração, e aí ficou 4 blocos de financiamento. Então, a diferença básica aqui, para a gente entender PENAB com a portaria 2979, é essa, a mudança do financiamento, que reflete nos textos em função das estruturas que vão mudando também. Então, aqui ele vai falar, eu vou passar nos principais pontos, tá? Ele vai falar o que é a política, vai falar os princípios e as diretrizes aqui da atenção primária, que a gente já cansou de ver, né? Então, eu não vou focar nisso aqui. Esses princípios, eles devem ser observados, a gente faz muito ele no dia a dia da unidade de saúde, porém de uma forma automática. Por exemplo, quando você olha aqui para o princípio da universalidade, você vai entender que todas as pessoas precisam ser atendidas, independente de quem seja, né? Então, para todos. A equidade é quando você vai dar as condições de atendimento aproximadas, tanto de um para com o outro. Vamos dizer assim, se a gente pega um rico e um pobre, ele dentro do SUS, ele vai ter o mesmo tipo de atendimento. Então, isso é equidade. Quando a gente fala de integralidade, é aquelas preocupações que principalmente a gente comunitário tem, né, de resolver todo o problema da família daquele paciente, que vai desde de entender as necessidades do idoso dentro da família, aos problemas de convivência, porque tudo isso é saúde. Então, o acesso está mais por dentro dessa parte de integralidade, porque ele convive com as famílias todo o tempo. Então, é muito. A gente está fazendo tudo o que o SUS tem aqui na PENAB, tá? Se a gente for parar para analisar cada um.
Aí ele vai dando as diretrizes, aí ele diz sobre hierarquias, as regionalizações do sistema de saúde, né, que a gente tem governo federal, estadual e municipal, e aí tem as hierarquias dentro desse, desse conjunto de gestão. Aí ele vai falar também da territorialização, que a gente vai ver o quanto é importante territorializar de forma correta, e a gente só territorializa quando a gente estuda isso aqui que a gente vai ver hoje. Nós vamos bater muito na parte de territorialização aqui. Vocês vão entender o porquê da importância da territorialização, falada de uma maneira muito diferente que a maioria dos cursos oferecem aí para vocês. Vamos falar, aí ele fala também que a gente tem que ter a população adscrita, né, que são os cadastros, a gente tem que cadastrar todo mundo, o cuidado centralizado na pessoa, ou seja, o cuidado, além de ser familiar, agora ele vai centrar pessoa a pessoa daquela família, ele vai olhar o problema individualmente, né, para poder ele dar uma resolução de prevenção de saúde muito melhor do que se ele estivesse olhando o todo primeiro. Tanto que os cadastros antigamente ele era vinculado com o responsável e muitas vezes a gente bastava lançar lá no sistema o SUS do responsável familiar, que ele já puxava a família inteira. Hoje não, você precisa fazer os lançamentos individuais. Então, quando a gente aprendeu lá no PEC, a gente faz o lançamento de visita pessoa a pessoa. Resolutividade, ou seja, ele vai buscar também fazer uma ponte entre as ESFs e o resto da rede de saúde dentro do município, porque senão muitas vezes você não consegue resolver o caso do paciente, e é um dos princípios da PENAB, ou das Políticas Nacionais de Saúde. A longitudinalidade, ou seja, do ponto que ele começa o cuidado dele até o ponto que ele finaliza o cuidado. A coordenação do cuidado, isso aqui ainda está sendo bastante discutido, tá? Já existem algumas ferramentas, que é você sentar e olhar o paciente com ele e depois olhar o que está ao redor dele, que pode estar influenciando na saúde dele. E você desenvolver esse plano de cuidado, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, um idoso, que ele é acamado, e se ele morar sozinho, aí vai ser desenvolvido um plano de cuidado para quê? Para ver quais são as pessoas que estão ao redor dele que pode ajudar nessa condição de saúde. Se não achar nenhum parente próximo, aí o plano de cuidado é para fazer essas articulações para melhorar a condição do paciente. A orientação da rede e a participação da comunidade, ou seja, a atenção primária, ela vai passar para os demais pontos da rede como que é o funcionamento e o que se precisa dos outros departamentos de saúde do município para poder tornar mais resolutivo, né, os casos dos pacientes, por exemplo, a regulação, né, então ele vai pontuar lá nas reuniões regionais, intersetoriais, ele vai pontuar, olha, aqui no nosso município, a gente levantou que a maior necessidade dos nossos pacientes é se ter um otorrino. Então, vamos então tentar a contratação desse médico especialista para a policlínica municipal e aí fazer essa regulação com mais efetividade.
Então, essa ordenação da rede é para isso. Por quê? Porque nós somos detentores de todos os dados municipais, né? Então, tudo o que é dado municipal está nas nossas mãos, estão no sistema PEC, estão todos registrados. A gente consegue ter, tem município que consegue ter 100% de cadastro da sua população. Mas, em média, né, os municípios que eu tenho dado uma olhada lá no e-gestor, em média, está acima de 75%, né, os cadastros dos moradores dos municípios. Então, é um cadastro muito alto, é um cadastro bom, que você consegue utilizar esses dados para diversos pontos da rede, né, para desenvolver outras políticas públicas dentro do município, políticas habitacionais, políticas de esporte, de lazer, de educação, porque os dados estão todos dentro do nosso sistema. E a participação da comunidade, que é fazer o envolvimento, né, trazer essa comunidade para mais próximo da unidade de saúde e desenvolver os programas de prevenção à saúde. E também fazer uma discussão. A gente é uma porta de entrada para discutir também temas que estão relacionados àquela comunidade. Vamos dizer, o saneamento daquele bairro não é bom, mas aí se reúne, porque você reúne as lideranças daquela comunidade e vai passar as orientações de saúde e indicar, porque nós somos o centro de informação da comunidade e dá orientação, ó, vocês podem procurar X ponto da rede, vamos dizer, a Secretaria de Obras. Quem que é o responsável da Secretaria de Obras? X pessoa. Então, aí a gente passa uma série de informações que são além da saúde. Por quê? Porque nós trabalhamos promoção, e promoção vai muito além, né? A nossa visão é muito mais ampliada. Algumas coisas nós não conseguimos trabalhar, principalmente essa participação da comunidade como vamos dizer assim, para fazer um papel de discussão de temas do bairro, isso ainda a maioria das unidades não conseguem fazer, mas é um ponto que tem que ser trabalhado. Aqui no nosso município, já foram cobrados diversas vezes para a gente desenvolver isso, mas é um pouco complexo, porque se trata de certa forma, de política, né? Porque nós vamos tratar com outros órgãos, e aí nem sempre a população está preparada ou é suficientemente instruído para desenvolver um trabalho como esse. Então, o nosso trabalho de levar toda a informação é importante, porque a gente vai levar informação sobre todos os temas. Aqui mesmo na PENAB fala que a gente tem que instruir as pessoas sobre política, né? Então, ela fala sobre essas coisas, os princípios são esses, aí depois ele vem falar sobre as responsabilidades, né? As responsabilidades de todas as esferas do governo, e aí ela vai citando, né, todas as responsabilidades de cada um. Eu não vou entrar aqui no detalhe, porque para nós não diz muito respeito, porque a esfera, aqui são as esferas mais altas, a gente não tem poder de decisão, então, para nós, a gente só mais para a leitura, precisa entender como é o fluxo acima de nós, na hierarquia.
Aí vocês leiam aí com calma, tá? Ele vai falar das 3 esferas, definir o papel de cada um aqui, ó, tá? O que cada um vai ter que dar. Na esfera municipal, ele vai falar que ele tem que preparar as equipes, organizar as equipes, estruturar as equipes, capacitar, uma série de coisas. Depois ele começa a falar sobre a operacionalização mesmo da atenção básica. E aí ele vai colocar os princípios aqui, né, que a gente já falou lá em cima, ele vem aqui já, agora ele vem explicando o que é cada princípio, tá? E como que deve ser desenvolvido esses princípios, depois vocês leiam, tá? Porque o documento é extenso, eu vou só pontuar as coisas que a gente vai trabalhar, mas é bom vocês lerem. Depois ele vai falar da atenção básica e da rede, então ele vai falando qual o papel da atenção básica como porta de entrada, e ele fala que deve ser feita articulações de ações intersetoriais. Então, a atenção básica ela vai ficar articulando entre os demais departamentos no município para melhorar as condições ali do território. E aí ele vai falar da infraestrutura e do ambiente de funcionamento da atenção primária. E ele vai dando aqui os pontos como que deve ser feito a descrição da população, né? Isso aqui a gente vai entender bem a fundo, porque faz parte da territorialização. Então, ele fala que toda a população ela deve ser adscrita, ou seja, ela deve ser cadastrada, tá? E esse cadastramento faz parte dos processos de trabalho das unidades de saúde das equipes com relação aos usuários. Ele vai falar aqui quais são os parâmetros populacionais, e aí vocês já anotem aí. Levantar quantitativo municipal, tá? Da população. Vocês vão levantar aí quantos habitantes tem no município de vocês, porque a gente vai usar mais na frente. Aí ele vai falar da constituição das unidades de saúde, e aqui a gente começa a ter mudanças com relação às estruturas, porque antes era a unidade básica de saúde e equipes GSF. Agora, esse termo aqui, a gente usa unidade básica, unidade de saúde para referenciar que é um postinho, vamos dizer assim. Mas esse postinho, ele pode ser, ele teve na 2979, houve uma mudança, que não existe mais unidade básica, é equipe de atenção primária, tá? E esse nome já não existe mais aqui. Ele manteve as unidades de saúde fluvial, a unidade odontológica móvel, mas teve algumas alterações da vinculação dela, e aqui ele começa a falar de população. Aqui a gente vai ter que dar uma ênfase, porque a gente vai começar planejamento entendendo esse ponto aqui. Quando eu falei para vocês verem qual é o quantitativo populacional do município de vocês, por quê? Porque como é que eu vou territorializar? Para que eu consiga fazer o melhor atendimento à população. Então,
a gente vai ter que pensar vários pontos, mas a PENAB, ela vem dando algumas diretrizes, tá? Houve algumas mudanças também nos quantitativos, e a gente vai ver, nós vamos ver a portaria 2488, que é a organização interna das unidades, atrelada à PENAB, e essa portaria 2488, ela ainda é muito utilizada, a maioria do texto dela, porém, os quantitativos desses textos estão diferentes da portaria 2979, que é de 2019. E aí a gente precisa entender aqui, porque algumas partes do texto a gente pode usar como referência o cálculo de quantas unidades de saúde meu município pode ter e como que elas devem ser implementadas ou implantadas no município, que a gente vai aprender aqui, planejar até a implantação da unidade de saúde, tá bom? Então, a população adscrita, né, as unidades de saúde, no texto da PENAB, uma ESF, ela teria que ter entre 2.000 a 3.500 pessoas registradas, cadastradas na unidade de saúde. Então, tem que ter no mínimo 2.000. A gente já tem aí, ó. Vocês podem anotar aí o mínimo de cadastro que uma equipe de ESF tem que ter são 2.000 pessoas, tá? Isso vale para vários pontos. Mais na frente nós vamos ver, porque nós temos aqui pessoas pessoas de urbano, pessoas de adjacente, pessoas de rural remoto. Então, a gente tem que pegar a referência aqui. O mínimo são 2.000 e o máximo 3.500, porém, o texto da 2979 já fala em 4.000. Uma ESF tem que ter 4.000. Lá na frente a gente vai ver. Mas desse ponto, o que a gente precisa entender é que o mínimo é 2.000 cadastros por equipe, tá? Então, a gente sempre, em todos os textos que são de leis, ele dá precedentes, que a gente fala juridicamente, precedente. O nosso precedente aqui é a quantidade mínima cadastrada, que são 2.000 pessoas. Aí ele vai dando aqui uma descrição de um quantitativo, um exemplo de um quantitativo de equipes no município, porém eu não vou usar ele como referência, tá? Porque a gente vai usar a 2979, que ela é a mais recente, para a gente poder fazer os cálculos de cada município. Mas ele também aqui ele dá uma fórmula de cálculo para mim saber quantas equipes de ESFs eu posso ter no meu município. E como é que ele faz o cálculo? Ele pega o número da população e divide por 2.000. Então, vamos lá. Se eu tenho no meu município 20.000 pessoas, dividido por 2.000, eu poderia ter, por esse texto aqui, 10 ESFs, tá? Ou 10 unidades de saúde, porque aí lá na frente, em outros textos, ele vai me dizer quantas eu posso ter ESFs e quantas eu posso ter EAPs, tá? Que já é do texto novo. Então, ele me dá essa fórmula de cálculo e a gente vai trabalhar em cima dessa fórmula de cálculo e em cima de outra também, que é mais atual. Mas vamos aprender as duas fórmulas por conta
da gente entender melhor como que é que são feitos essas organizações. Se a gente não entende como é desenvolvida a organização das unidades no município, muitas vezes a gente não vai saber nem cobrar alguma coisa do gestor. Por exemplo, agente de saúde com um volume muito grande de pessoas para atender num território que é muito distante um do outro. Então, fica quase impossível de você desenvolver o seu trabalho dentro dos princípios que a PENAB ela aponta, né, que nós já vimos anteriormente. Porque para o Ministério, o que interessa aqui é qualidade, não quantidade. Tanto que ele limitou aqui, nesse texto da PENAB, que as equipes elas só podem ter entre 2.000 e 3.500, mas que o texto agora mudou, entre 2.000 e 4.000 pessoas para cada unidade de saúde. Vai ter um outro texto que ele limita um quantitativo, isso aqui cadastrado, tá, gente? Nós estamos falando de cadastrado. Num outro texto, a gente vai ver o limite territorial que uma unidade pode ter. Isso aqui é cadastral. Depois a PENAB ela vai falar aqui os tipos de equipe, que eu já comentei aqui, que é a diferença, né? Nós tínhamos antes as equipes de ESFs e as unidades básicas. O que que tem? Ele vai especificar aqui o que são essas unidades, como que são as estruturas dessas unidades, as estruturas de pessoal. Então, uma ESF, ela tem que ter um médico, um enfermeiro, um técnico, no mínimo, esses são os mínimos, tá? Um técnico de enfermagem, um recepcionista, ele não aponta o recepcionista aqui, tá? No texto, eles não apontam o recepcionista, mas é quase impossível você trabalhar numa equipe sem um recepcionista. Aí, os ACS, que ele vai também pontuar, e aí ele fala da quantidade. Nesse texto, ele fala que os agentes comunitários de saúde, eles têm que atender no máximo 750 pessoas, no máximo. Mas aí, mais à frente, nós vamos também trabalhar mais pontualmente nesse tema aqui, tá? Isso aqui já gerou várias discussões por conta da interpretação que é errada, e aí eu mostro com cálculos alguns pontos aqui. No outro texto da 2488, que a gente vai olhar ali daqui a pouco, ele já fala também, fora esses 750, ele vai falar sobre a quantidade mínima que essa equipe ESF pode ter de agente comunitário de saúde e a quantidade máxima, tá? Então, a 2488, ela é mais focada em como que são essas estruturas nos mínimos detalhes. Aqui na PENAB, ela fala de uma forma mais generalizada, tá? Por isso que é sempre importante a gente buscar os outros documentos que referenciam a PENAB. Você não pode ficar somente trabalhando em cima de um único documento. Você tem que buscar esse documento foi gerado a partir de quais documentos. Aí você lê todos eles para você poder ter uma interpretação mais correta. Ele fala que as equipes de ESF têm que ter carga horária de 40 horas semanais, e aí, antigamente, as unidades básicas, ela tinha
outros tipos de carga horária que não as que estão agora implantadas, que são as EAPs. As EAPs, elas estão divididas em 30 horas e em 20 horas. Nós vamos falar mais à frente delas também. Aí ele fala das equipes de saúde bucal que, no texto anterior, a equipe de saúde bucal, ela deveria estar junto com a equipe de ESF, e nos textos atuais da 2979, ele separa a equipe de saúde bucal da ESF e cria uma equipe específica, tá? Porém, ela deve ser cadastrada, vinculada a uma equipe ESF. Ela recebe uma verba separada para o custeio dela, porém, ela precisa ter, no mínimo, uma vinculação com uma unidade ESF. Ela não pode ser vinculada a uma EAP, ela pode atender os pacientes da EAP, porém, ela só pode ser vinculada a uma ESF, tá? Depois ele fala um pouco de NASF, eu não vou entrar em NASF, porque NASF está tendo uma discussão nova. Houve uma alteração drástica aqui na estrutura de NASF, que o NASF teria que estar também vinculado à ESF de uma maneira mais direta, e agora não. Agora ele está em vários programas separados, né? Igual ele está em PSE, ele está alguma coisa de nutrição, então ele está em programas separados, ele não está no formato que era antigamente. Então, está se tendo uma discussão muito séria, e eu creio que vá também para o Senado e o Congresso aprovar alguma coisa com relação ao NASF para não mudar a estrutura que tinha anteriormente. Ele fala da estratégia do agente comunitário de saúde, tá? Nesse texto aqui, só que na 2979, que é a mais recente, ele já muda um pouco o texto em função depois dessa lei aqui da PENAB, nós tivemos a aprovação da Lei 13.595, que é a lei do agente comunitário de saúde, que o nome da lei é Lei Ruth Brilhante, tá? E aí, essa lei, ela vem normatizando a profissão do agente comunitário de saúde, porque até a PENAB 2017, nós não éramos considerados como uma profissão. E a partir de 2018, na Lei 13.595, nós passamos a ser uma profissão, tanto que nós temos o CBO a partir dessa época aqui, tá? Aí mudou-se em função disso. E agora, com a 2979, nós em junho deste ano, foi aprovado o novo CBO. Por quê? Porque agora nós podemos ser técnicos de agente comunitário de saúde. Então, nós vamos ter duas classes de agente comunitário de saúde. Os agentes, para vocês terem uma referência assim mais clara, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Eles são diferentes. Isso significa que a gente provavelmente vai começar agora uma nova batalha na questão de salários, porque um agente comunitário que não é técnico, ele não deveria ganhar mais do que um que é técnico, tá? Então, já existe o CBO para o agente comunitário, técnico de agente comunitário, foi resolvido e foi
normatizado agora em junho, se não me engano, final de junho de 2022, tá? Então, quando todos os ACS finalizarem o curso técnico que estão fazendo, o CBO deles automaticamente vão ser migrados para esse novo CBO, tá bom? O que mais? Ele vai falar das estratégias de saúde da família de ribeirinhas, prisional, ele vai falar aqui delas especificamente, que na 2979 elas vieram com programas diferentes, tá? Que não os nossos. Depois, a PENAB vem falar das atribuições dos profissionais da atenção básica. Aí ele vai falar aqui o que cada profissional da atenção básica vai fazer, tá? Aí ele vai falar das atribuições que são comuns a todos, e essa atribuição aqui, ele na 2979, ele focou bastante em função da criação da EAP, que é justamente o cadastramento. Todos, não mais só o agente comunitário de saúde faz cadastramento, mas todos da equipe devem fazer. Por quê? Porque nós temos áreas de cobertura de agente comunitário e áreas que são de abrangência da unidade, e que muitas vezes essa área de abrangência é muito maior do que a área do território coberto. E aí os indicadores ficam lá embaixo, por quê? Porque nós atendemos muito mais a área que é de abrangência do que a área mesmo de cobertura de agente comunitário, tá? Gente, eu sei que é assim uma aula bem chatinha. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Todo mundo dormiu já, né? Ninguém tem dúvida? É, é uma aula chata mesmo, viu? Mas nós precisamos fazer ela para poder desenvolver planejamento. Então, como vocês não têm pergunta, vamos lá Márcia, adiante. Sim, pode Márcia, falar. não estou indo, não, estou assistindo. Só que chegou uma pessoa aqui e me atrapalhou, eu perdi um pouco da aula, mas Mas tá tranquilo. pega gravado lá amanhã. Mas tem Então, alguma tá bom. dúvida até o momento? De momento, agora não. Tá. Então, o principal foco aqui é justamente o cadastramento, para que não se perca indicador. Então, a partir do momento que o paciente chega dentro da unidade, esse recepcionista, o papel dele mudou um pouco. O papel dele é conferir, não só fazer o cadastro simplificado, mas conferir se esse paciente tem um cadastro individual, conferir se ele é de uma área de abrangência, ele tem que fazer o cadastro individual e territorial dele também, tá? Então, ele tem que fazer todo esse procedimento. Não adianta fazer só o simplificado, porque para a contagem do indicador, o paciente tem que ter o cadastro individual. E se a gente só lança o cadastro individual, ele fica lá nas inconsistências, porque ele não está vinculado a um domicílio, que é a inconsistência 8. Então, a gente precisa fazer os 3 cadastros, não tem para onde correr. E aí, aqui já se falava, porém, lá na 2979, ele reforça que toda a equipe tem que fazer o cadastramento, tá?
justamente em função das áreas que são de abrangência e não de cobertura. E nós vamos ver na 248, daqui a pouquinho, que a área de abrangência pode ser 2 vezes maior do que a área de cobertura. Depois ele vai falar aqui do que ele entende pelo cadastramento, ele vai falar das garantias, das responsabilidades de cada um, né? Ele meio que repete aquilo que a gente já viu lá no comecinho. Aí ele vai falar do enfermeiro, quais são as atividades desse enfermeiro, tá? Ele vai trabalhar não só a clínica, mas ele vai trabalhar a condução de toda a equipe, ou seja, a coordenação de toda a equipe, a condução para o planejamento, ou seja, ele vai ter que envolver toda a equipe para fazer o planejamento, para desenvolver os planos de cuidado, porque sem o agente comunitário de saúde, eu não vou saber o que está acontecendo lá no território, que é de área de cobertura. O agente comunitário é que sabe qual é a condição daquela família. O paciente chega aqui, por exemplo, agudizado na unidade. O que é agudizado? Com pressão alta, né? Ou com algum índice dele alto. E aí ele vai receber aquele tratamento, porém, ele começou a vir várias vezes com o mesmo processo de saúde. Então, o agente comunitário, ele consegue conhecer melhor esse paciente, vai referenciar o enfermeiro. Olha, esse paciente, ele tem dificuldade de leitura, então a gente tem que pensar uma estratégia para ele poder tomar a medicação correta, tá? E assim vai vários caso a caso, né? Porque a gente tem vários casos. Às vezes esse paciente tem uma violência doméstica. O agente comunitário, ele consegue ver mais esses detalhes, entendeu? Então, o enfermeiro, o papel dele é de supervisionar toda a equipe e orientar a equipe nos processos de trabalho. Então, ele que vai dar a orientação e vai ajudando todos os membros da equipe, coordenando, atribuindo as funções, né? Vai orientando, coordenar mesmo, é coordenação. Fora a clínica, ele é o coordenador, é o gerente, ele gerencia todas as ações. E aí, nós caímos num grande problema hoje da atenção primária, né? Que os enfermeiros, eles saem da faculdade, caem na atenção primária e eles não aprenderam a gerenciar. Eles aprenderam clínica, só tiveram uma única matéria de gerenciamento na faculdade, que foi lá no meio do curso dele, ele nem lembra mais. Quando ele chega na unidade de saúde, ele chega mais perdido do que tudo. E aí, quem é que acaba orientando esse enfermeiro? É o ACS, que não deveria ser. Antes de aí, os gestores que estiverem aí, antes de mandar um enfermeiro para uma unidade de atenção básica, façam um treinamento com esse enfermeiro. Não só o treinamento de PEC, mas o treinamento de coordenação de equipe. Porque a equipe, dependendo do enfermeiro que entra, ela desestrutura tudo. Às vezes ela está funcionando perfeitamente. E aí chega um enfermeiro e bagunça o fluxo inteiro. Então, o planejamento, ele é justamente para transformar toda a linguagem do município numa só. Então, todas as equipes vão trabalhar de forma homogênea, óbvio, com algumas diferenças apenas no desenvolvimento de alguns processos em função da sua população, mas o fluxo é mais ou menos a mesma coisa, o fluxo dos processos, tá?
vai alterar pouca coisa, mas se você tem um protocolo de referência, fica muito mais fácil para todo mundo trabalhar, tá? Então, assim, é um dos pontos que eu, dos 12 anos, dos 10 anos que eu estou na atenção básica, que eu sempre observo é esse, um dos pontos que pode levar uma equipe a uma perda de produção gigante. É um coordenador que não sabe coordenar a equipe, tá? Então, é necessário um treinamento antes, treinar esse enfermeiro no PEC, no manuseio da ferramenta e, principalmente, na gestão da unidade, as partes administrativas, as partes de planejamento, além de dar uma noção dos programas que ele já viu na faculdade, mas ele não sabe como desenvolver, e principalmente ensinar ele a fazer o planejamento com a equipe, né? Aí ele chega com a base, ele recebe o treinamento, chega lá com a base, fica muito mais fácil. Óbvio que todos os membros da equipe vão colaborar com ele para ele entender o território que ele está entrando, mas aí ele já vem com uma base. Então, há de se pensar em capacitações para os enfermeiros assumirem o papel na atenção primária, né? Porque, infelizmente, o fluxo de enfermeiros entrando e saindo da atenção primária é muito alto. Técnicos de enfermagem, aí ele vai dizer todo o exercício da profissão, os procedimentos que devem ser feitos na atenção primária, tá? As coletas de exame, esterilização, cada profissão, ela tem que ter um protocolo de atividades, tá? O município deve desenvolver esses protocolos de atividades para que as pessoas, quando entrem, elas já saibam. Se não tem um treinamento, pelo menos a leitura do protocolo tem que ser obrigatória, que ele vai entrar sabendo, olha, aqui quais são os procedimentos que tem nessa unidade de saúde. Aqui nós não temos curativo, nós só temos a administração de medicamentos, a vacina, a coleta de exame do teste da mãezinha, e o que mais que tiver. Então, tem que ter um protocolo para essas equipes, para esses profissionais, quando entrarem, eles saberem o que vai fazer. A mesma coisa para todos os membros da equipe. Tem que ter esses protocolos, tá? Então, gestores têm que pensar numa maneira de desenvolver esses protocolos. Se vocês não tiverem, eu tenho alguns modelos de vários municípios e agora, esse ano, foi desenvolvido alguns protocolos do nosso município, e eu desenvolvi um protocolo de agente comunitário de saúde, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu coloco no Drive, tá? E aí vocês podem ler com calma, que são muitos documentos, né? Aí vocês vão ter que começar a fazer algumas leituras. Médico, aí o médico ele também vem dizendo quais são as funções do médico, tá? Do cirurgião dentista, do técnico de saúde bucal. Ele vai falar sobre cada um membro aqui da equipe, o que tem que fazer. Só que aqui na PENAB, ele vai falar aqui, por exemplo, de estrutura de modelagem de gesso, ou seja, de prótese. Ele colocava antes aqui a equipe de saúde bucal em um modelo exclusivo, e agora são 3 modelos diferentes, tá? Aliás, são 4 modelos de saúde bucal, que é a unidade de saúde bucal, que ela é vinculada a uma equipe de ESF,
a unidade céu, a unidade prótese e a unidade móvel. Tá? Então, cada unidade ela tem um protocolo diferente e os procedimentos que podem ser feitos. Tá? No PEC, eles estão utilizando a mesma plataforma para lançar, só que a forma de lançamento dos procedimentos lá no PEC é diferente. O CEL tem umas áreas lá do PEC que ele não vai, que ele utiliza de forma diferente do que os profissionais das ESFs, tá bom? Que atuam com as ESFs. Então, tem tudo isso aqui separado. Portarias separadas, com os programas separados, com as verbas separadas. Ele já não vem mais aqui, ó, tudo isso aqui junto, tá? Eles são 4 programas diferentes uns dos outros. Aí ele vem falando da função gerente de atenção básica, e essa função gerente de atenção básica, ele vai, aqui também teve uma pequena mudança no texto, porque ele falava que poderia, se não me engano, ter 2 equipes, no mínimo 2 equipes, para ele gerenciar, tá? E lá no novo texto está um pouco diferente, depois a gente vai ver isso aqui. Mas ele diz aqui que o gerente da atenção primária, ele tem que ser preferencialmente com nível superior, o que nem sempre acontece nos municípios, tá? Aqui mesmo a gente tem alguns gerentes que não são de nível superior, porém a maioria são enfermeiros, mas no texto ele não especifica que tem que ser um enfermeiro, ele especifica que tem que ser uma pessoa de nível superior. Por quê? Porque ele vai trabalhar com planejamento, com monitoramento das equipes, com levantamento dos dados de produção das equipes, de orientação dessas equipes para desenvolvimento melhor das atividades. Então, o processo dele, vamos dizer que o enfermeiro coordenador, ele está acumulando função de gerente. Tá? Então, por exemplo, uma ESF, ele não tem gerente, porque ela é uma única estrutura. Se fossem 2 ESFs, teria que ter um gerente além dos 2 enfermeiros. E aí não tem, os enfermeiros, eles passam a trabalhar apenas a clínica, e esse gerente vai assumir a responsabilidade administrativa e de RH, ou seja, de organização dos trabalhos desses profissionais, ele assume totalmente esse papel, né, de organização da unidade, que é uma das coisas que os enfermeiros reclamam bastante, é que eles, além de fazer a clínica, os programas todos, né, ele ainda também tem que estar coordenando e fazendo a parte administrativa. Ele vem dizendo cada coisa que esse gerente deve fazer, né, cada atividade, e depois vem falando aqui dos agentes comunitários de saúde. Ele vai falar, aqui no texto, muda pouca coisa com relação à nossa lei, a nossa lei específica, que é a 3.595. Ele vai falar aqui, por exemplo, de Bolsa Família, só que ele não vai usar esse termo, ele vai usar o termo da antropometria, né? Então, só pode fazer antropometria quem é técnico, por isso que o governo colocou essa oportunidade para a gente fazer, mas é uma faca de 2 gumes, né? Embora a gente sempre tenha feito.
Então, assim, até aqui a 29, até aqui na PENAB, a gente teria que fazer, ainda tem uma interpretação diferente aqui, mas a gente teria que fazer a aferição, porém, aqui, ó, realizar a medição de glicemia, não, poderão ser consideradas atividades do agente comunitário de saúde realizadas em caráter excepcional, ou seja, se assistidas por um profissional de nível superior. Então, essa antropometria que a gente faz aqui, aí ele vem aferição de pressão, glicemia, temperatura. Ele só fala que a gente pode fazer isso numa visita domiciliar e se tiver acompanhado de um enfermeiro ou médico, tá? Então, a interpretação que a maioria dá, os gestores dá, é que a gente tem que fazer tudo por conta de que ele diz aqui excepcional, aí ele diz que o Bolsa Família é excepcional, e não é. Nós não estamos assistidos por um profissional de nível superior quando a gente está fazendo, tá? E nós também não somos técnicos. Então, essas coisas aqui está claro na lei, porém, se você não observar, você faz a interpretação errada. Aí eles leem somente um ponto que é a da. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui nessa lei não tem, que é a gente fazer os acompanhamentos, que é diferente. O que é o acompanhamento? O acompanhamento é você pegar o cartão de vacina, está lá registrado, você registra a antropometria que está registrado por um técnico de enfermagem, tá? Então, eu estou transcrevendo aqueles dados, mas eu não estou fazendo, tá? E na Lei 13.595, ela deixa isso bem claro. Aqui, só esse ponto que ele deixa claro, tá? Nos demais, ele não... Ela fica meio perdida, tá? A gente vai dar uma passada lá. Ele vai falar das atividades do técnico de saúde bucal, todas as atividades que devem ser feitas. Esses outros profissionais, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, enfermeiros, médicos, não mudou, o texto não mudou quase nada. Só o do médico que ele alinhou com as EAPs, tá? Então, o médico só poderia antes atuar em uma única unidade de saúde da família, ou seja, da ESF, e agora não. Agora ele pode atuar numa ESF e numa EAP de 20 horas, ou em duas EAPs, tá? Para completar 40 horas. Então, ele, nos outros textos, ele vem fazendo essas alterações para o médico. Aí ele fala que a PENAB vai relatando cada atribuição de cada membro da equipe com clareza, tá? E aí é importante vocês lerem na íntegra, porque às vezes eu já li aqui diversas vezes, e cada vez que eu leio, eu descubro um ponto que a gente está trabalhando errado. Então, assim, é sempre bom estar lendo, estar informado, porque a gente precisa desses dados para desenvolver outras coisas. Aí ele fala aqui da coordenação, como que deve ser, né? A coordenação, aí ele já começa a falar dos níveis de gestão municipal da atenção básica, ele também descreve todos os níveis de gestão, como que deve ser, e vai falar aqui do financiamento, que a gente sabe que não, esse aqui já não funciona mais, ele não existe mais, ele foi extinto, tá?
e passou a ser a portaria 2979. Então, essa é a nossa PENAB, e aí os nossos pontos principais aí da PENAB com relação a planejamento é saber o teto mínimo de cadastramento por equipe, né? Saber que a gente tem que levantar os dados das nossas equipes, do quantitativo populacional, e aí a gente vai começar a entender um pouco mais da estrutura. Aqui a gente falou da política como um todo. Aí, lá, nós temos a portaria, deixa eu entrar aqui nela, no topo, a portaria 2488, de 21 de outubro de 2011. Essa é a política que dá as diretrizes da organização da atenção básica. Ela é diferente da PENAB. A PENAB foi baseada em algumas diretrizes que estão aqui, tá? Então, é uma portaria diferente, ela aqui ela vai falar especificamente de estrutura, tá? Então, ela vai falar como que tem que ser a atenção básica, os princípios da atenção básica, ele vai explicando aqui, as diretrizes, tá? Que ele vai falar do território, algumas coisas do texto aqui também vão estar lá na PENAB, porque esse texto serviu de base para a PENAB. Quando eu falei lá no início da aula que a gente tem várias portarias que estão sendo liberadas agora, para que o ano que vem ou no próximo saia a nova PENAB, é a mesma coisa aqui, ó. Primeiro teve essa portaria, aí vieram várias outras discussões, até 2017 sair uma PENAB mais definitiva. Aqui em 2011 também saiu uma PENAB, aliás, em 2012, mas essa aqui ainda é referência para vários textos que ainda estão atuais, vamos dizer assim, na sua grande maioria. Mas vai ter uma mudança drástica na próxima PENAB, por conta do financiamento e das mudanças de nomenclaturas e estruturas das equipes de saúde. Mas aqui, por exemplo, dos fundamentos e diretrizes não muda, tem que ter o planejamento, a programação descentralizada e setorial, intersetorial, o acesso universal, a descrição da população, a coordenação do cuidado. Ele vem falando aqui de uma forma um pouco mais genérica, aí ele vai começar as funções da rede de atenção, ele vai explicar como que deve ser, vai falar das responsabilidades de cada cada uma esfera governamental, que não muda muito lá no texto, vai falar da competência municipal, aí vai falar das pactuações, o que vai ser pactuado dentro do município, quais são os órgãos que tem que pactuar, o município tem que pactuar com as comissões intersetoriais da bipartite, tripartite, dos CONASEMES, né? E o que é definido nesses órgãos é que são desenvolvidos as diretrizes e os regulamentos que são utilizados para normatizar a atenção básica, tá? Então, as discussões aqui, ó, que estão acontecendo já tem quase 3 anos, desde 2019, estão tendo várias discussões nessas comissões, que é para desenvolvimento da PENAB nova. Aí ele fala da destinação dos fundos que vêm para
para o município, só que aqui já houve alteração em função da portaria 2979 do Previne Brasil. Aí vai falar de algumas execuções, algumas garantias, como é que tem que ser esses fluxos de compra, como deve ser o cadastramento dos profissionais, todos os profissionais têm que ter o cadastro no Sistema Nacional, tá? Senão ele não pode ser vinculado com a unidade, e se não houver uma vinculação com a unidade, esse profissional, toda a produção dele fica perdida, tá? Então, não conta para indicador, ele tem que estar vinculado, homologado, tudo bonitinho. Ele também fala do cumprimento das cargas horárias integrais, tá? E aí depois ele fala das estruturas de funcionamento da atenção básica. E aí, aqui, a gente vai precisar de mais dados para nossas aulas de planejamento. Quais são os dados aqui? Que são, assim, os mais importantes e o que vai impactar nas nossas próximas aulas, tá? Nós vamos ver aqui a questão do limite. Aqui ele fala, olha, do limite da área do território de cada unidade de saúde. Esse é um ponto fundamental para o planejamento das ações de cada equipe, tá? Então, ele fala que nesse texto, ele fala que uma unidade de saúde em grandes centros urbanos, ela tem que ter, no máximo, assistidas por ela 18 mil habitantes, tá? Só que esse texto, quando é aqui embaixo, ele já fala que tem que ter 12 mil. Então, em outros documentos que eu li, o teto máximo que uma unidade de saúde pode atender, que é a área descrita dela, são 12 mil habitantes. E isso aqui para centros urbanos. Então, aí, vocês podem me perguntar assim, eu sou do rural remoto. Quer dizer que no meu município, se tem 12 mil habitantes, a gente só vai ter uma ESF? Não. Aqui ele deixa bem claro, grandes centros urbanos, tá? Então, aqui é só para os grandes centros urbanos. São populações que têm acima de 200 mil habitantes, tá? E aí, essas unidades, elas podem atender neste limite. Aqui, por exemplo, no nosso município, a gente tem unidades atendendo 30 mil pessoas. E o Ministério já mandou notificação para o município para ampliar as unidades em função disso, porque o teto da lei é 18 mil. Porém, ele recomenda aqui 12 mil no máximo, tá? Então, é sempre bom o gestor trabalhar em cima de, no máximo, 12 mil por unidade, se estiver num centro urbano de grande porte. Agora, se for, por exemplo, um rural remoto, ele vai trabalhar em cima daquele cálculo que nós vimos lá na PENAB, população dividido por 2 mil. Até porque a 2979, ele diz que uma ESF, num rural remoto, tem que ter, ele tem que atender somente 2 mil pessoas. Aí, quando a gente pega esse número aqui de 12 mil, significa que eu vou multiplicar por 3, né? Porque é 4 mil uma unidade que a 2979 ela está falando que a gente tem que ter 4 mil por unidade,
Se eu multiplicar por 3, 3 vezes 4, 12. A mesma coisa a gente vai fazer com o rural remoto. Eu numa unidade de rural remoto, eu posso multiplicar 2.000 por 3, que vai dar 6.000 pessoas atendidas. Ou seja, 2.000 tem que ser de área de cobertura de agente comunitário de saúde e as outras 4.000 são áreas de abrangência, tá? Então, aí, ó, vocês já têm mais números para poder levantar aí do município de vocês e fazerem esse cálculo para ver se a unidade de vocês está dentro desses cálculos aqui, ou se está passando, ou se está abaixo, tá bom? Então, vocês vão aproveitar aí amanhã e levantar esses dados aí, que a gente vai começar a trabalhar em cima de números. Ele dando esses parâmetros aqui, já deu uma noção de como que o gestor vai territorializar dentro do município. Vamos dizer que esse município ele tem 20.000 habitantes, né? Vamos dizer que ele é uma área urbana, mas ela não é grande, ela só tem 20.000 habitantes, eu teria aqui 4.000, cinco unidades básicas, se eu fosse atender bonitinho em cima dos 4.000. Mas eu poderia ter só 2 unidades ou 3 unidades, 3 ESFs aqui, eu dividiria meu território em 3 ESFs, porque o meu limite é 12.000, né? Então, eu posso ter esses 2 modelos, né? Ou eu tenho 2, ou eu tenho 3, ou eu posso ter mais, né? E nós vamos trabalhar esses cálculos aqui a partir de amanhã. Anotem aí o dos municípios de vocês, porque amanhã nós vamos discutir, eu quero ouvir de todos vocês aí, e a gente vai fazer uma análise de como que está o território, como que está territorializado aí os municípios de vocês, tá bom? Depois ele vai falar o quê? Dos processos de trabalho. Essa parte é uma das mais importantes nessa portaria. Por quê? Porque ele vai definir o que é o território e a população, que nós vimos ali em cima, né? Que as características um dos pontos do processo de trabalho é a territorialização, é um dos pontos bem importantes, que é definir quantas unidades eu vou ter, quantas equipes, que tipo de equipe que eu vou ter dentro do município, se eu vou ter só ESFs, ou vou ter um misto de ESF e EAP, aí eu vou ver lá dentro dos outros potenciais programas. Eu tenho um presídio, eu vou colocar uma equipe lá dentro do presídio, mas aí o gestor tem que avaliar, vale a pena pôr? Eu preciso pôr, não tenho que pôr, entendeu? Aí ele vai, as pactuações é justamente as análises desses programas para ver se o município comporta ter todos os programas ou alguns programas, tá? Porque também ele lá na frente ele vai definir que tem penalizações se você não tem produção. Aí ele vai falar a programação, né? E a implementação das atividades nas unidades de saúde, com relação à priorização do tipo de população que se tem naquele território, e aí ele vai dizendo aqui o que tem que ser analisado, nós vamos analisar os problemas de saúde desse território, problemas sanitários, de risco, de vulnerabilidade. Então, tudo isso aqui faz parte do planejamento.
Essa parte aqui, eu gostaria que vocês entrassem aí, lei não, portaria 2488, e lessem essa parte aqui todinha com o maior cuidado, porque nós vamos utilizar ela muito aqui para desenvolver planejamento. Aí, desenvolver as ações que priorizem os grupos de risco, os grupos clínicos e comportamentais, ou seja, os riscos clínicos são os indicadores, né? Os comportamentais, aí a gente vai partir para um pouco das áreas de NASC, dos programas PSE, e alguns outros programas, tá? Então, aqui ele fala sobre o desenvolvimento dessas ações, realização do acolhimento e da escuta qualificada, ou seja, o recepcionista ele precisa ter uma capacitação de acolhimento, não adianta só aprender PEC, é preciso fazer o acolhimento correto desse paciente para fazer o encaminhamento correto do paciente dentro das agendas, tá? Prover a atenção integral e contínua dessa população, ou seja, nós vamos aqui fazer uma análise depois da descrição, é saber quem que é a minha população, qual é o maior risco dessa minha população, não é só olhar os indicadores, mas eu tenho que olhar outros pontos dessa minha descrição aqui. Quantas mulheres eu tenho? Quantas crianças eu tenho menor de 2 anos? Quantas eu tenho até 5 anos? Eu tenho que saber esses quantitativos para que eu possa desenvolver as ações que são preconizadas aqui nos processos de trabalho, tá? Então, além da parte qualitativa, que são as ações, eu preciso ter todos os quantitativos. Aí vocês vão levantar lá nos relatórios do PEC de vocês vão levantar todo o potencial populacional que vocês têm dentro quem é enfermeiro da unidade, quem é ACS do seu território. Porque não para nós aqui o planejamento ele vai te dar base. A gente pode usar um território menor, mas com a mesma estrutura de planejamento para um território maior, tá? Então, aí vocês vão levantar lá no relatório de vocês, relatórios consolidados e relatórios operacionais, vocês vão baixar tudo, tá? Porque a gente vai usar esses dados para o planejamento. Realizar atenção à saúde, né, no território, fazer na verdade, é uma ação planejada que foi aquele último ponto de trabalhar a comunidade, né? Então, é você trabalhar a comunidade. Aqui ele fala que é um dos pontos que devem ser trabalhados. As lideranças, através das lideranças dentro do território. Desenvolver ações educativas do processo saúde e doença, né, que aqui está muito focado nos grupos e nas palestras dentro da unidade e no PSE, tá? Que são esses aqui, essas ações educativas, elas são trabalhadas dessa maneira. Então, elas têm que estar no planejamento, aí tem que ter o planejamento local e depois fazer o monitoramento e avaliação das ações de cada unidade, porque não adianta eu fazer um geralzão, eu tenho que também fazer os locais. Por quê? Porque aqui, vou pegar um exemplo aqui no meu município. O meu município é muito grande, pelo último censo, 212 mil habitantes. A gente tem mais de 1 milhão, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Eu tenho bairros muito pobres aqui, eu tenho bairros de classe média
eu tenho bairros de elite. Então, cada bairro tem uma realidade diferente e as ações para cada bairro, elas vão diferenciar em função dessa vulnerabilidade. Tem alguns que são muito mais vulneráveis à violência, violência doméstica e saneamento básico, e outros eu vou trabalhar muito mais questão psicológicas de ansiedade, né? E assim por diante. Então, cada unidade ela tem que conhecer o seu território para poder fazer um planejamento melhor. Os gestores vão olhar o município como um todo e trabalhar aqui o planejamento em cima dessas ações dos processos de trabalho. Já as unidades vão trabalhar em cima disso aqui, porém, especificamente para o seu território. Aí ele vai falar do desenvolvimento intersetorial, que é tanto ele fala sobre a rede, né, os possíveis pontos da rede que a unidade ou que o município vai ter que desenvolver aí, para que o atendimento a esse paciente tenha uma maior resolutividade, apoio tanto na gestão local para o controle social, como para o fortalecimento das estratégias, e a realização da atenção domiciliar destinada aos usuários com problemas de saúde que são impossibilitados de ir até a unidade. Então, ou ele pactua que o município pactua um programa específico de atendimento domiciliar, que é o Saúde em Casa, ou ele capacita essas equipes de ESFs para fazer as visitas domiciliares, porque essas pessoas precisam de atendimento e elas devem estar contempladas também no planejamento, tá? Então, esses são aqui, 12 pontos que a gente vai ter que ver dentro do planejamento. Então, baixem essa portaria e leiam esses 12 pontos, porque a gente vai fazer uma matriz de planejamento em cima delas, e aí a gente vai desenvolvendo em cima de cada um desses temas aqui, tá bom? Depois ele fala da atribuição, que a gente já viu lá na PENAB, né? As atribuições, ele fala novamente de cada membro da equipe. Fala dos tipos e programas aqui ele vai falar dos tipos de equipes de saúde, né? E aí ele vai falar aqui de alguns critérios com relação à vinculação desses trabalhadores e vinculação com as pessoas, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, esses dados aqui a gente vai usar também. Por quê? Porque o Ministério, lá através do PEC, ele exige que a gente tenha uma produção, tá? E ele vai definir justamente aqui qual é a produção mínima que cada profissional vai ter que ter lançado mensalmente, tá? Então, vamos lá. O agente comunitário de saúde, ele tem que estar vinculado com, no mínimo, 100 pessoas. Ele tem que lançar, no mínimo, 100 visitas, ou seja, 100 pessoas visitadas no mês, tá bom? O técnico de enfermagem, no mínimo 500. O técnico de saúde bucal, também no mínimo 500. E o enfermeiro, no mínimo 1.000. Que, se a gente pegar aqui médico e enfermeiro, tem que ser 1.000, tá? Então, essa vinculação é mínima, tá bom?
Aí ele fala aqui que pode ser por 2, pode ser por 4. Aqui é que ele fala a quantidade que tem que ter nessa unidade. Nessa unidade de saúde tem que ter no máximo 12 ACS, no máximo 4 técnicos de enfermagem no ESF, no máximo um auxiliar de técnico bucal e no máximo 2 enfermeiros, tá bom? Então, aqui ele está dando um mínimo de produção mensal e ele está dando o máximo de pessoas para desenvolver esse trabalho mensalmente, tá bom? Então, esses pontos aqui, ó, a gente precisa fazer cálculos, programação de acompanhamento das famílias. Ah, se não está dando este número, por que que não está dando esse número? Aí a gente vai, aqui, por exemplo, enfermeiro, a gente vai fazer um acesso na agenda, um cálculo em cima de agenda, e aí vocês vão entender por que que pode dar 1.000 pessoas. Ah, mas 1.000 atendimentos por mês, Márcia, é muito atendimento. É muito atendimento se for feito individualmente. Mas se a gente tem os grupos, porque lá ele fala no processo de trabalho que a gente tem a atuação das ações, né? E as ações, por exemplo, se eu faço palestras para os hipertensos, eu tenho lá 25 hipertensos, e eu fiz lá 4 ações só para hipertenso no mês, eu já tenho lá 100 atendimentos, tá? Então, a gente vai fazer o planejamento baseando em todos esses dados aqui, para que se trabalhe de maneira correta, que as pessoas, elas não entendem muito quando o texto vem especificando, porque tá, em alguns momentos ele não está tão claro, tá? E aí, é estudando outros documentos que a gente consegue entender quando ele fala aqui critérios de solicitação de ampliação de equipe, critérios de vinculação, tá? A gente vai ligando um ponto ao outro e entendendo o que o Ministério está querendo quando ele põe esses dados aqui, tá? A interpretação aqui, se a gente for ler na íntegra, ele dá a entender outra coisa. Ela é também outra coisa, né? Que ele diz aqui, ó, que eu tenho para ampliar ou para solicitar mais equipes, eu tenho que já ter isso aqui funcionando. Mas se eu tenho isso aqui funcionando, ele está dizendo que eu tenho que estar atendendo isso aqui, as 100 pessoas por ACS, as 500 pelo técnico, as 500 pelo técnico de saúde bucal e as 1.000 atendidas pelo enfermeiro, tá? Então, aqui é o referencial mínimo que o Ministério exige de atendimentos por pessoa mês, tá bom? E aí, às vezes, o município vai lá querendo pactuar mais uma equipe, mas aí, quando o Ministério olha, cadê a produção da equipe? E muitas vezes ele está produzindo muito mais do que esses dados aqui, porém, os registros lá no PEC estão errados. Então, a importância da capacitação do PEC para aumentar esses registros, porque ele conta, ele fala aqui, ó, vinculado, né? Tudo que está vinculado ao trabalhador, o paciente vinculado a ele, o paciente vinculado ao sistema, ou seja, ele está vinculado à unidade de saúde, para estar vinculado não pode haver inconsistência, tem que estar cadastrado, todo o cadastramento de forma correta, e aí passa a contar. Por quê? Porque o CISAB, ele vai validar o cadastro quando não tem nada de erro naquele cadastro, e a produção só conta a partir do momento que foi validado no CISAB, né? Com relação às unidades de saúde, é isso aqui que a gente vai ver aqui da 2488 de 2011, tá?
são os pontos que a gente vai utilizar para planejamento, para fazer a matriz de planejamento, são esses dados aqui. Então, leem com cuidado aí, e aí a gente vai desenvolver a partir de amanhã os planejamentos. Vocês precisam baixar aí no município de vocês os dados, para que a gente possa começar a entender mais um pouco de planejamento amanhã. Eu vou falar aqui da 2979. Eu não vou entrar em Prevenir Brasil, eu só vou falar os pontos aqui com relação à PENAB, essa 2488, tá? E as mudanças do tipo de equipe. E aí a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, e amanhã vocês levantem todos os dados e a gente vai começar a fazer uma discussão mais voltada para cálculos, tá? E aí eu vou precisar muito da participação de vocês. Vai ser, já a partir da próxima aula, vai ser totalmente dinâmica, mas eu precisava passar por essas portarias aqui, e vocês, por gentileza, leiam essas portarias e essa lei, para vocês entenderem um pouco melhor e a gente ter uma discussão mais rica. Então, a 2979, ela é o novo financiamento, ela é o Previne Brasil, e aqui as diferenças que tem na 2979 é basicamente só a forma que vai ser feito o pagamento de custeio da atenção primária, que ele fala aqui nessa primeira, ele tem apenas 3 blocos, que é a captação ponderada, que é referente a cadastros, a pagamento por desempenho, que é referente aos indicadores, incentivo às ações estratégicas, que é referente a todos os programas de saúde, que são 18 hoje, porque nessa 2979 era apenas 12, se não me engano, e agora já tem 18, tá? E desses 3 blocos, eles acabaram separando um bloco que fazia parte da captação ponderada e transformando num 4º bloco, que é a por proporção de população. Então, ele vai pagar separadamente aqui o quanto de população que o município tem, além da captação ponderada, que são os cadastros, ele também vai pagar um valor pela população que tem, que é divulgada pelo IBGE, tá? Então, virou 4 blocos aqui de custeio. Eu não vou entrar no mérito do custeio aqui, eu vou descer aqui. Aí eu vou falar aqui um pouco da seção de suspensão de transferências de incentivos, ou seja, se a equipe não fez o cadastramento de forma correta, não faz os lançamentos no PEC de forma correta, e também tem outras modalidades, mas uma dessas modalidades para suspender os pagamentos para a unidade de saúde diz respeito aos profissionais. Então, se nós temos aqui um médico e enfermeiro, desculpa, fugiu aqui minha linha de raciocínio. Ele diminui 25% da verba que viria para aquela unidade de saúde, aí aqui as verbas também elas vêm separadamente, embora venha o montante inteiro para o município, mas ele é
lido e separado por unidade, tá? Então, aqui, quando uma unidade, ela perde 25% da verba se ela tiver ausência de um auxiliar, ou um técnico de enfermagem ou um agente comunitário de saúde por um período de 60 dias, independente se esteja de atestado médico ou não, tá? Ele só não vai contar esses 60 dias quando é aquela licença-prêmio. Mas nos outros casos, a ausência desses profissionais faz com que a equipe perca 25% do valor de custeio da unidade. Depois, ele fala que a equipe perde 50% em casos de ausência de médico ou enfermeiro, também por 60 dias. Nesse caso aqui, se apenas um estiver ausente, tá? Por 60 dias, já está perdendo 50% da verba de custeio da unidade. E perde 60%, seja EAP ou seja ESF, com ausência simultânea de médico e enfermeiro. Então, o gestor ele tem que ter muito cuidado, por exemplo, o enfermeiro ele tem férias acumuladas, ele não pode tirar as férias juntos, seguido, tá? Ele não pode tirar essas férias seguidas dentro do ano. O ideal é tirar as férias uma por ano. Se não houver condição, o enfermeiro deve ser substituído por um enfermeiro que seja o folguista, vamos dizer assim, para essa unidade não ficar sem enfermeiro, tá? Ou o médico, a mesma coisa. A unidade que fica com a ausência de médico 60 dias, ela vai perder 100% do custeio. E aí, ele vai falar dos prazos também que essas equipes vão ter para recuperar esse valor lá no custeio dela, tá bom? E aí, depois vocês leiam o texto com calma. Eu estou só pontuando coisas que a gente vai olhar também lá no planejamento. Mas ele fala dos agentes comunitários, né? Que a gente tem um piso salarial e nós temos um programa específico dentro do Previne Brasil, que o nosso custeio ele é pago separado, tá? Então, o nosso piso é referente, não à lei, aqui ele fala lei 11.350, mas, na verdade, tinha um erro aqui no texto, na lei 13.595, tá? E também, com relação ao piso salarial, nós temos, na nossa lei, ela tem, e na PENAB, e em outras portarias, está bem claro, tá? Que como que é esse piso? O piso é definido pelo Ministério, lá pelo Congresso, como a gente viu lá, foi muita luta, né? Para conseguir o piso, é definido pelo governo federal, porém, os municípios, eles têm que dar uma contrapartida, já que o Ministério, que o governo federal paga o nosso salário, o município ele tem que pagar o valor de um piso salarial uma vez ao ano, que muitos colegas sempre falavam o termo 14º, mas não é 14º, é incentivo do piso salarial, tá bom? Então, isso aqui é garantido por lei, ele tem que ser cumprido. Outro ponto que agente comunitário de saúde não pode, seja ele contratado,
seja ele o que for, ele não pode receber menos que o piso salarial. Ou seja, se o piso salarial é 2 salários mínimos, nenhum agente comunitário no Brasil pode receber menos do que isso. E aí os gestores têm que observar, porque isso aqui dá uma multa e tanto, pode perder credenciamento, tem uma série de penalidades se isso acontecer em uma fiscalização ou qualquer outra coisa vier no município, né? Uma auditoria. Então, tem que ter muito critério nesses pontos aí. Ele vem falando aqui mais a fundo dos valores dos incentivos, ele está bem especificado, ele dá outras portarias de referência. Aí, deixa eu falar aqui para vocês. Quando eu pego um documento desse, tá? Que eu pego um documento como esse, o que eu faço? Eu entro em todas essas portarias. Eu leio todas elas. Por quê? Porque elas vão me dar coisas que muitas vezes eu não consegui entender aqui nesse texto principal. E aí, aqui embaixo, eu consigo, visitando essas outras portarias, eu consigo entender. Ele vai falar também dos cálculos e ele vai falar aqui das estruturas, as novas estruturas das unidades de saúde dentro dos municípios. Aí ele vai fazer a classificação do município, rural, intermediário adjacente, rural adjacente, intermediário remoto e rural remoto. E vai colocar os quantitativos. Equipe com 40 horas, no urbano tem que ter 4.000 assistidas e cadastradas. No intermediário adjacente e rural adjacente, 2.750 pessoas. Isso aqui é tudo área de cobertura, tá? E no intermediário remoto e rural remoto, 2.000 para as ESFs. Agora, para as EAPs, elas têm dois formatos: formato de 20 horas e formato de 30 horas. Por que se definiu esses formatos? Porque tem municípios em que a população trabalha e ela não estava tendo acesso aos atendimentos. Então, essas equipes são justamente para ampliar o horário dos atendimentos. Então, por exemplo, na unidade que a gente está trabalhando agora, nós temos 2 equipes ESFs num mesmo prédio e trabalhando às 40 horas, entre as 8 e sai às 17, e tem uma equipe de EAP 20 horas, que elas entram às 15 horas e saem, se não me engano, às 10 horas da noite. Se não me engano, é isso. Então, elas também têm um território. E aí, no território delas, no urbano, elas precisam ter cadastradas 2.000 pessoas. Aqui, nas EAPs, não tem agente comunitário de saúde, não pode ter, é só médico, enfermeiro e, no máximo, um recepcionista, tá? Que vai trabalhar com essas equipes. E aí, essas equipes do urbano, 2.000, dos intermediários e adjacentes são 1.375, e dos remotos, 1.000 pessoas, para 20 horas. Para 30 horas, 3.000 para urbano, adjacente 2.063 e 1.500 para o rural remoto e o intermediário remoto, tá? Ele deixa bem claro, e aqui a gente vai também fazer cálculos. Então, esses dados aqui a gente precisa também.
tá bom? Ah, quantas EAPs de 20 horas eu tenho no município? Quantas EAPs de 30 horas? Quantas ESFs eu tenho no município? Todos esses dados vocês precisam levantar para a gente desenvolver o planejamento. Essas são as principais colocações dessas três portarias. Aqui tem uma portaria, que é a portaria 2539, eu não vou nem entrar nela, que ela é a da criação das EAPs, tá? Aí ela tem uma normativa própria aqui, ela vem falando mais especificamente, vem falando os valores de custeio que são feitos, vocês podem usar aí para dar uma lida e entender mais, tá? Mas não é o nosso foco, porque a maioria das equipes que estão aqui são ESFs, e aí a gente vai fazer um trabalho mais em cima da PENAB, da 2979 e da 2488, tá? Se tiver enfermeiros de EAP aí vocês me avisem, que aí a gente, quando estiver fazendo parte de cálculo, eu faço os comentários a respeito do que são as EAPs, quais são as normativas delas, tá bom? Mas não tendo, a gente vai trabalhar mais focado em ESF, embora a gente vai fazer um básico, um planejamento estratégico básico, entendendo quantas EAPs tem no seu município, porque a gente vai olhar os três pontos os pontos de planejamento, tá? Planejamento estratégico, o planejamento de ação, tá? Que a gente vai olhar o estratégico, alguns pontos municipais, mas a gente vai focar muito mais nos planejamentos estratégicos de unidade e o planejamento de ação da unidade. Mas os gestores que estiverem aí vão ter uma referência para fazer ou desenvolver o planejamento estratégico do município, ou pelo menos uma parte dele, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma curiosidade que vocês queiram perguntar? Alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrar a nossa aula aqui por hoje. Amanhã, se puderem, tragam esses dados, que aí a gente vai começar a fazer o esqueleto do planejamento, e aí a gente vai colocando os pontos que tem em cada município, porque quando a gente terminar a nossa capacitação, vocês vão ter o planejamento aí do município e das equipes de vocês, tá bom? Tenham todas uma boa noite. Eu sei que foi cansativo, mas a gente Boa noite, Márcia. precisava muito passar por esse ponto aqui. Até amanhã.